Olá, esse vídeo eu vou falar como você pode usar a sua linguagem corporal para se tornar um líder. Só existem duas maneiras de se comunicar. Uma é com a linguagem verbal e a outra é com as expressões corporais. Então só existem essas duas maneiras. E vou falar um detalhe muito importante que um cientista iraniano, ele descobriu que 93% das formas da forma de comunicação, ela vem da linguagem corporal. 93%, somente 7% são das palavras que você fala. Então, dos 93%, vem da linguagem corporal, de como você gesticula, de como você. As expressões faciais. 7% vem das palavras, de como você solta as palavras. Então ele dividiu dessa maneira, de 93 a 7. Só que existe uma outra divisão. 55% desses 93, ele vem realmente do jeito que você gesticula, do jeito que você, as expressões faciais que você faz. Aí tem 38% vem do seu tom de voz, da velocidade de que você fala, de como você fala, se você está falando nervoso, apreensivo, você está falando mais alto, você está falando mais baixo. Então, dos 93, 55% vem da expressão corporal. 38% vem realmente do jeito que você fala, do tom de voz, da altura que você fala. E 7% vem das palavras que você usa. Somente 7% vem das palavras que você usa. Então, para você entender como a linguagem corporal é muito importante. Agora eu vou entrar falando para vocês algumas principais linguagens corporais que o ser humano percebe muito e que é bom você prestar atenção quando você estiver conhecendo pessoas para fazer networking ou estiver num ambiente propício para fazer networking, há algumas expressões corporais que são muito importantes para você prestar atenção. Bom, a primeira delas é o olho no olho. Quando você estiver conversando com alguém, tenta focar nesse triângulo aqui, ó, olho, nariz. Você sempre tem que olhar a pessoa nesse triângulo aqui, os dois olhos e o nariz. Foca aqui. Então, 90% do tempo que você estiver conversando com a pessoa, foca nesse triângulo invertido aqui na face da pessoa. Se você estiver olhando para cá ou para baixo, a pessoa vai perceber. E ela vai perceber que você não está dando muita atenção porque ela está falando. Então, sempre que você estiver conversando com uma pessoa, é olho no olho. E o olho no olho foca nesse triângulo. Então, vamos focar 90% do tempo, 80%, 90% do tempo, nesse foco do triângulo invertido. Que você estiver focando para fora, a pessoa vai perceber, vai achar que você está desinteressada no assunto, que você está com desdém do que ela está falando. E ela praticamente vai ignorar o que você falar com ela. Então, olho no olho é uma das expressões corporais mais importantes de você fazer network. Outra expressão muito importante é o sorrir, mas isso é muito pessoal. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sorriu muito. Apesar daqui eu estar falando sério com você, eu sou uma pessoa que sorriu muito. Eu tenho um sorriso fácil. Mas dependendo do assunto ou do ambiente que você tiver, sorrir fácil não é muito bom, porque parece que você está, ou às vezes, tirando um sarro da pessoa, ou você é muito brincalhão, você não é uma pessoa séria. Então, cuidado com o sorriso fácil. Sorrir é muito importante. Então, quando você está num evento, que você conhece pessoas, ser extrovertido, sorrir, brincalhão, é importante, mas só não exagera no tom. Passar no tom, se você passar, a pessoa vai perceber e vai ver que você não é uma pessoa muito séria. Você tem que ponderar e ter um bom senso. Saber, eu, por exemplo, sorrio muito, mas eu tenho que ter bom senso para não sorrir demais num evento ou numa conversa, para a pessoa não achar até que eu estou tirando sarro dela. Então vamos usar de bom senso no sorriso. Um outro fator muito importante é o balançar de cabeça. Então, quando a pessoa está falando, você procura ficar balançando a cabeça, mostrando que você está entendendo, que você está compreendendo, que você está entendendo tudo que a pessoa está falando e que você está, que é o mais importante, dando atenção ao que ela está falando. Agora, se for algo que a pessoa está te contando com muita excitação, você pode balançar a cabeça mais rápido. Agora, depende também de bom senso. A pessoa está falando com você, você só fica mexendo a cabeça sem parar. Tem que ter bom senso. A pessoa está falando, você está só gesticulando que você está prestando atenção. É a mesma coisa do sorriso. Usa bom senso para mostrar que você está compreendendo, entendendo e prestando bastante atenção no que ela está falando. Outro ponto muito importante, quando você conhecer uma pessoa no evento, praticamente o único contato físico que você vai ter com essa pessoa é um aperto de mão. Então tem muita gente que vai apertar a sua mão no jeito muito fraquinho, vai apertar a sua mão no jeito, às vezes até como um suada de nervoso de estar conhecendo
você, ou se você estiver conhecendo uma pessoa, talvez uma celebridade, ou alguém importante, um palestrante, você estiver com a mão suada, tal muito cuidado com isso, de você não estar com a mão suada. E o jeito certo de você apertar as mãos, principalmente quando você está conhecendo alguém no evento, é apertar de uma maneira forte as mãos, apertar as mãos, aqui encostar uma mão na outra e você chacoalhar as mãos de 2 a 3 vezes. Não menos que isso e não mais que isso. Mas evitar esse contato de mãos fracos, porque isso não demonstra que você é uma pessoa que está ali realmente querendo conhecer essa pessoa e não demonstra que você tem autoridade. Então, aperta a mão, não precisa apertar forte, como muita gente fala, é aperto de mão forte. Não, aperta a mão com uma certa força, balança 2, 3 vezes e tá ótimo, não precisa mais que isso. Um outro jeito que você tem, por exemplo, eu agora estou sentado aqui conversando com você. Então, a postura para você conversar com alguém num evento, se você estiver em pé, procure manter, porque a postura ela manda muito para mostrar autoridade. Então, sempre isso, os ombros para trás, o queixo reto para a pessoa, não muito levantado para não mostrar até um certo ponto de arrogância, mas sempre ereto falando com a pessoa. Evite, quando você estiver em pé, colocar as mãos no bolso, colocar as mãos para trás. Procure deixar as mãos, nem que seja assim, os dedos entrelaçados na altura da sua cintura. Ou assim, ou entrelaçados, mas na altura da sua cintura quando você estiver em pé. Quando você estiver sentado, que nem eu, procure estar sempre com as mãos assim, ou cruzadas, ou embaixo do queixo, ou isso eu digo se você estiver numa reunião, sentado, conversando, ou embaixo do queixo. Não é feio estar com a mão assim apoiada no queixo, ou com a mão com os dedos cruzados, ou com a mão assim, ou com a mão meio que sentido como se você estivesse rezando. Esse é o jeito certo de você deixar as mãos. Se você deixar, quanto mais a pessoa estiver na sua frente, ver as suas mãos, principalmente as palmas das mãos, ela sente mais confiança em você. O fato de você estar numa mesa e colocar as mãos para baixo aqui da mesa, ela tira um pouco da confiança da pessoa que está do outro lado. Então, quanto mais a pessoa ver as suas mãos, mais confiança passa para quem você estiver conversando. Então, fica essa dica. Essa é uma das mais importantes porque você, na verdade, isso é a expressão corporal pura. Então, o sorriso, você tem que manter o sorriso, balançar a cabeça, cumprimentar do jeito certo com as mãos, manter as mãos em lugares aparentes. Então, esses são os jeitos certos de você ter postura na hora de conhecer pessoas. Então é isso, se você gostou desse conteúdo, você já sabe, se inscreve no canal, aperta o sininho aqui para toda semana você estar recebendo meus conteúdos aí sobre network, como conhecer pessoas novas. Então se inscreve no canal e toda semana eu tô aqui dando dica para vocês. E clica no sininho aqui também para receber o aviso de que tem um vídeo novo.